Rapaziada do céu, que notícia maravilhosa, velho, pro Palmeiras, mano. Olha. Ah, eu tô maluco! Rapaz, olha só, hein? O Abel Ferreira, segundo matéria da ESPN, informação do André Hernan, ele recusou um salário do Al Hilal 3 vezes maior do que ele ganha no Palmeiras. 20 milhões de euros por temporada, 128 milhões de reais para treinar o Al Hilal, e ele não quis, preferiu ficar no meu Verdão, né? Agora a expectativa é, será que realmente ele tem intenção de ficar no Palmeiras após o final do ano? Lembrando que ele tem contrato agora até o final de 2025, enquanto que a Leila Pereira está tentando convencê-lo para que ele fique por mais 2 temporadas, que é até o final do mandato dela em 2027. Eu tô torcendo para que dê certo isso aí, velho. Aí eu vejo essa notícia aqui de que ele recusa uma proposta dela, mas tá muito proposta dessa, mas tá muito claro que o Abel Ferreira não é um cara que pensa só no dinheiro. Prova disso foi quando no começo do ano ele estava negociando para voltar para Portugal pelo Sporting, que foi campeão português, parece que este ano, né? Tava querendo voltar pro Sporting com salário 3 vezes menor do que ele ganha no Palmeiras. Ou seja, o problema lá dele não é o salário, ele quer projeto. E foi por isso que a Leila Pereira deu tantos jogadores assim para eles este ano, cara. Então, o Palmeiras renovado, claro, está em renovação aí no modo de jogar, mas um elenco todo renovado, que foi o que ele queria, porque ele queria ganhar, ele quer ganhar, né? Então ele vai com tudo aí para esse Super Mundial. Ah, vai ganhar? Não sei, vai fazer um bom papel, imagino, tá? Ainda mais agora que o Palmeiras tá em baixa, tá todo mundo duvidando, todo mundo tirando sarro, né? Porque o Palmeiras não tá indo por cima por esse Mundial, ele não largou aqui o Brasileirão por cima, então a galera tá detonando, e é isso que o Palmeiras precisa. O Palmeiras tem que chegar por baixo, mesmo. Negócio de Palmeiras, bom, Palmeiras é o melhor, Palmeiras tá bem, só dá erro, cara, só dá cagada. Então, tomara que seja assim talvez eu confie. Vamos que vamos, meu. Obrigado, Abel, eu te amo, Abel Ferreira, eu te amo. E é o seguinte, falando no Lucas Paquetá, né, velho, Lucas Paquetá teve aí o seu julgamento concluído, né, julgamento por manipulação de resultado, né, na questão de apostas, né. Então a Federação Inglesa o acusou em 4 jogos, né, por ele ter recebido cartão amarelo. Só que o resultado desse julgamento, né, o veredito, vai ser em torno de 2 meses. Pois 2 meses ainda para saber o veredito, e é uma coisa que não agrada a ninguém, né? Nem ao Lucas Paquetá, que vai ficar nessa ansiedade até concluir isso daí, e também o clube, né, que o West Ham, porque que é um prazo muito longo, né, e ele precisa saber se vai precisar ir para o mercado buscar ou não, né, jogador para o lugar do Paquetá. Claro que se der certo, ele fica. Mas as acusações são sérias, as provas apresentadas são graves, então a Federação Inglesa quer que ele seja banido do futebol. Então essa expectativa agora, esse estresse todo de 2 meses aí, para saber se o Paquetá vai ou não ser banido, e se for banido vai ser só lá da Inglaterra, ou vai ser via do mundo, ninguém sabe, vamos aguardar aí, né? Mas é realmente complicada a situação dele lá, hein? As provas, os indícios são muito grandes. Eu tô torcendo, cara, para que assim, se ele dever, tem que pagar, essa é a verdade, se ele dever, tem que pagar. Agora, se ele não dever, vamos torcer para que ele seja absolvido. Bom, bem rapidinho, sobre o Gonzalo Plata, daquele imbróglio todo com a Federação do Equador, a gente sabe que os caras vieram pro Brasil, segundo o Flamengo, né? Veio pro Brasil, foi na casa do Plata, o Plata tá com edema no joelho, fizeram alguns procedimentos não alinhados com o departamento médico do Flamengo. O Flamengo ficou muito bravo, soltou nota detonando a Federação do Equador. A Federação do Equador respondeu dizendo que não foi bem isso, que estava autorizado pelo Flamengo a visitar o Plata. Aí foi o BKSS com o médico, e que não iria fazer nada para prejudicar a carreira do jogador, até porque é um jogador muito importante para a seleção equatoriana e que quer contar com ele para hoje e para o futuro também. O fato é que convocaram o Plata, só que aí agora a informação é que ele está retornando lá do Equador,
e disse que a Federação do Equador pediu desculpas pelo imbróglio, pelo acontecido, e disse que agora está tudo bem. Então o Plata volta para o Flamengo, vai continuar o tratamento do endema, né, nele, e vamos torcer aí para que dê tudo certo, para que volte logo e que esse mal entendido, hein, né, mal entendido, né, passe e fica tudo bem, né. Aí a Federação do Equador que falou que foi um mal entendido, né, já o Flamengo afirmou que não. Mas o fato é que tá tudo resolvido, o Plata voltou, menos mal, né? E complicado se ele fosse para o Equador, os caras fizessem alguma coisa lá e ele fosse jogar, né? Aí voltava mais detonado ainda do que já tá. Bom, é o seguinte, o Botafogo anunciou a contratação lá do Álvaro Montoro, né? Promessa do futebol argentino, ex-jogador do Vélez Sarsfield, 18 anos, né, cara? E no anúncio dele, né, o time do Botafogo deu uma provocada no Flamengo, né? Porque teve a notícia ontem aí que o Flamengo estava tentando atravessar a negociação e levar o Álvaro Montoro para o Ninho do Urubu, o que não aconteceu, né? Só que aí o Botafogo fez um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, em que o Álvaro Montoro recebe uma chamada do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, né? E durante a fala do John Textor, uma ligação do número desconhecido, seria do Flamengo, interrompe a conversa e o jogador recusa o telefonema fazendo alusão ao possível interesse do Flamengo, né? E na legenda da publicação, o Botafogo escreveu o seguinte: quando o boss liga, não tem jeito, só teve uma opção desde o início, fogão. Ai, eu acho que ele foi pro fogão caso o Flamengo tenha mesmo interessado, coisa que eu já vou falar aqui, uma declaração forte aqui, né? Cara, o que pesa, não pelo Botafogo, mas pelos times lá da Europa, né? Crystal Palace, Lyon, o cara pensa nisso, né? Com certeza deve ter algum acordo, assim como o Almada e o Luiz Henrique, de voltar para a Europa. Não tenho dúvida de ir para a Europa no caso dele, né? Não tenho dúvida disso, né? A única coisa que deve ter pesado. Porém, né? Segundo coluna do Fla, cara, né? Segundo o Flamengo nunca investiu em nenhum momento na contratação do Álvaro Montoro. E segundo a apuração da reportagem do coluna do Fla, o staff do Álvaro Montoro é que procurou o Flamengo. Olha só, não foi o Flamengo que procurou o Álvaro Montoro. O Álvaro Montoro teria procurado o Flamengo para entender, né? Entendendo que seria bem mais seguro ir para o Flamengo do que o Botafogo, porque o Botafogo tá enrolado, né? A gente sabe disso. John Textor tá enrolado, né? Tá com dívidas lá absurdas lá na Europa, mais de 400 milhões. Aí até agora não teve aí nenhuma notícia de que tá resolvido o problema, tá? Inclusive o time da França ali poderia ser rebaixado, né? Então, cara, só que aí nessa que o staff dele procurou o Flamengo porque ser mais seguro, o Flamengo não se interessou pelo jogador, né? Até porque o valor que eles estavam pedindo era muito mais alto, é muito alto, né? Muito mais alto não, muito alto, e o Flamengo já avisou lá no começo do ano que não vai fazer loucura, tá? Não vai fazer loucura. Para quem não conhece, o Álvaro Montoro é uma das novas promessas do futebol argentino. Ele se formou nas categorias de base do Vélez Sarsfield e desde 24 aí do início atuava no time principal lá do Vélez Sarsfield, tá? E na atual temporada ele esteve em campo 19 partidas com 3 gols e uma assistência. É meio fraco, né? Vamos falar a verdade. Se for pelo número, eu não sei na construção de jogada, né? Nas outras participações de jogada, mas por gol e assistência é fraquinho, né? Mas ele sendo meia, né? Uma assistência só em 19 jogos é pouco, na minha opinião. Então, não sei não se foi bom o negócio do Botafogo, né? Vamos aguardar. Só que por isso mesmo, né, o Flamengo não quis, né? Aquele negócio, né? Flamengo não quis, Botafogo foi lá e pegou. Mais ou menos por aí. Vamos que vamos, tá? E segundo a reportagem do fogãonet.com, que é a mídia lá do Botafogo, falaram que o Cruzeiro também estava interessado no Álvaro Montoro, só que aí ele preferiu o Botafogo. Aquilo que eu falei, né? Se caso ele tenha mesmo preferido o Botafogo, que pesa é a questão do Crystal Palace, do Leão, aquelas coisas que John Textor tem mais time lá fora lá, e aí os jogadores aiados, ainda mais molecada ainda, cresce o olho, né, velho? Quer jogar lá fora. E no Flamengo, cara, quem tá chegando é o Jorginho, né? Todo mundo tá anunciando, a gente tá sempre falando aqui, tá pra chegar aí na sexta-feira, fazer exame médico,
e vai assinar o contrato com o Flamengo. E a notícia que vem do UOL aqui, que segundo a apuração feita, ele vai ter o maior salário do Flamengo de todos os tempos. Né? Ele vai ter um vínculo por 3 temporadas, né? E ele vai passar a ser o atleta mais bem remunerado da história do clube, do Flamengo de todos os tempos. Ao total ele vai receber 109 milhões em 37 meses de contrato, ou seja, 2,9 milhões contando a remuneração mensal de salário, né? Imagem e todos os encargos. Realmente é uma grana, né, velho? Meu Deus do céu. A gente sonha em ganhar um dinheiro desse uma vez no mês, né, na vida. 2 pau, 2 contos, 3 contos uma vez na vida, a gente já tá, nossa senhora, fazendo festa, velho. 1 milhão o cara já faz festa. Então, 500 mil, entendeu? É o que eu falo, velho. É foda, né? Mas aquele negócio tem que ter algum motivo, né? Não pode ser um mundo injusto, como a galera fala assim. Algum motivo tem, né? Por isso que eu vou falar a verdade, vou até falar em religião um pouquinho. Eu acredito, não religião, porque eu não tenho religião, tá? Eu acredito em Deus, Jesus. E acredito em reencarnação também. Então só pode, velho. Não é possível um troço desse. Mas vamos que vamos, né, cara? Fazer o quê, né? A gente vai vivendo, né? E vendo essas coisas assim, cara. Então o cara vai ganhar 2,9 milhões por mês aí, e com certeza, cara, ele merece, cara. Eu não acredito que ninguém, tudo que a gente ganha aqui, né, nessa terra, nesse mundo, a gente merece. Se a gente não merecer e for fazer coisas erradas pra cima dos outros, e fazer coisas passando por cima dos outros, humilhando, sei lá, né? Eu acho que aí a gente vai pagar lá, não for nessa vida, vai ser na outra. Eu penso assim. E vamos que vamos, né, cara? Enquanto isso, o Arrascaeta deu uma entrevista aí, e falou que não acredita mais em ida para a Europa, realmente já está com a idade mais avançada, né? E ele destaca aí foco no Flamengo, né? Há quem diga que ele não foi para a Europa porque não quis, né? Vamos falar a verdade, né? Um cara como esse, com certeza não deve ter desejado com afinco ir para a Europa. Pra quê também, né, meu? Ganhar bem aqui no Brasil, velho. Morar no Rio de Janeiro, cara, cidade maravilhosa. Ah, tem uns problemas, tem. Tá no Brasil, tá perto do Uruguai. A hora que ele quiser pegar um avião, vai lá ver a família e volta. É rapidinho. Então o cara tá no céu, velho. Segundo a segunda reportagem do dia, ele admitiu que tinha um sonho de jogar na Europa quando era mais novo, mas citou a idade para defender seu ponto de vista. Além disso, ele mostrou que hoje o foco está na família e em brigar por coisas grandes todo ano. É aquele negócio, né? Ele poderia... muito jogador vai para a Europa, que a gente sempre fala aqui, o cara vai para a Europa e vai lá para time meia boca. Time não ganha nada, fica lá anos, 10 anos. Ah, o cara fez uma brilhante carreira na Europa, não ganhou nada, mas foi titular lá no time meia boca 10 anos, 15 anos. Ah, eu vejo pelo Felipe Anderson do Palmeiras, né? Por que ele tá sofrendo aqui? Porque ele não tá acostumado a ganhar, cara. Ele não tá acostumado a ser cobrado para vencer. Ele jogava num time meia boca lá na Itália e ficou a vida inteira lá. Ah, mas fez uma grande temporada. Ah, fazia uns gols, né? Mas campeão que é bom, nada. Entendeu? E agora chega no Palmeiras, além de jogar bem, o cara quer que ele seja campeão. E ele não tinha essa pressão. Então o cara, eu acho que estranha, né? Ficou tanto tempo lá sem ganhar nada. E aí o Arrascaeta bem falou isso, né? Melhor ficar aqui e ganhando sempre do que ir embora e não ganhar nada, pelo amor de Deus. Né? Ele falou que quando ele era mais novo, com certeza era um sonho e que ele tinha mais vigente. Hoje em dia, posso dizer que estou brigando com coisas importantes. Também sei que com a minha idade é muito difícil algum clube vir atrás de mim. Eu também sei que é um pouquinho complicado que isso aconteça. Estou mais focado na minha família e brigar por coisas importantes todo ano. Isso é o que eu tenho aqui no Flamengo. Cara inteligente, velho. Se fosse outro, já eu quero ir pra Europa. Vai jogar onde lá? Vou jogar lá no time de meia boca lá. E não ganhar nada de final de tabela. Quase caindo. Ah, tomar banho. Ah, mas eu tenho qualidade de vida. Então não quer jogar bola, né? Quer ter qualidade de vida, diferente. Segundo MSN.com, jogador argentino Leandro Paredes é oferecido ao Flamengo. Segundo informações aí da MSN. Atualmente, 33 anos de idade, defende as cores da Roma da Itália e tem contrato até 2026. Embora tenha o contrato com a Roma, ele deseja voltar ao futebol sul-americano e ele foi passado ao Flamengo por um empresário, né? Aquele negócio, mas ir pra onde? No Flamengo, né? Quem que pega jogador de 33 anos e com histórico deve ser bom, cara. Não conheço, tá? Não lembro dele, tá?
mas não deve ser qualquer jogador. E aí, que vou no Flamengo, né? Vai lá pro River Plate, pro Boca Juniors, vamos ver. De primeiro momento, segundo a reportagem, o Flamengo optou por não avançar na contratação do campeão do mundo. Aí, ó, jogou na seleção da Argentina. Uma vez que o Jorginho, que tem o mesmo perfil que ele, já está anunciado. Então, 2? Não precisa, né? Jorginho já é bom demais, né? Chega o argentino, vai lá no River Plate, já falei, vai no River Plate, vai no Boca Juniors, tenta, né? Que eu não sei se o Boca tem poderio, né, de grana, o River ainda tem, né? Mas no futebol sul-americano tá complicado. O Palmeiras não é perfil, não vai pegar jogador dessa idade, então é complicado. O Atlético Mineiro, talvez, Grêmio adora, né? Inter, sei lá. Mas no Flamengo já tem o Jorginho. Eita, nós, né? Todo mundo quer jogar no Flamengo, hein? Pelo amor de Deus, né, cara? Brincadeira. Mas, ó, pra finalizar, moral do Flamengo, hein? Puta que pariu, velho. Cara com uma reportagem na Forbes, né? Tô vendo aqui no 90minutos.com, mas teve uma reportagem na Forbes que falou sobre o Flamengo. Porque tava falando dos clubes que vão pro Mundial e tal. E aí, velho, nossa, os caras botaram o Flamengo lá em cima já. Já é, né? Já tá, né? Botar mais um pouco ainda, né? Segundo a reportagem, vou ler algumas coisas aqui, porque eu achei bem interessante, né? Que é... A Forbes é a maior revista de negócios do mundo, né? Você vê, uma revista de negócios falando de futebol, né? E destacando o Flamengo aqui na América do Sul, cara. O que acontece? O Flamengo já tem uma certa exaltação para os veículos da imprensa da Europa, como o jornal Marca, por exemplo. Agora se tornou assunto de destaque na Forbes, uma das principais revistas de negócios do planeta, do mundo, cara. A tradicional equipe do Flamengo estaria mirando em holofotes globais nesta chegada à América para a disputa da Copa do Mundial de Clubes, né? Na publicação, o Flamengo é citado como mais que um clube, tá? Destacado como um fenômeno cultural, olha só, hein? Não é apenas um clube o Flamengo, é um fenômeno cultural. E é mesmo, né, velho? Com a base de mais de 40 milhões de torcedores, é um fenômeno, né? Não tem como. É um modo de vida que transcende as classes sociais, etnias, religiões e divisões. Que loucura, velho. O Flamengo é considerado sacrossanto. Ou seja, algo sagrado que não pode ser violado. Isso está na revista, cara. Não sou eu que estou falando, tá? Tô repassando para vocês aqui, tá? E a Forbes ainda recorda o Mundial de Clubes de 2019, que foi a última edição, uma edição recente, né? Que o Flamengo perdeu para o Liverpool, né? E revela trechos, né? Na entrevista com o Luiz Batista, né? O BAP, falando que o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores são prioridades e mostrou cautela em relação à Copa de Clubes. Aquilo que eu falei, né? Ontem eu trouxe a notícia aqui que ele falou que não vê o Mundial de Clubes como, né, prioridade para o Flamengo. Não é tão importante quanto a Libertadores e o Brasileiro, segundo o BAP. Então a revista Forbes trouxe essa reportagem aqui. E a Forbes ainda classifica o Flamengo como uma potência financeira da América do Sul, superando receitas até mesmo de tradicionais times da Europa, mas que ainda continua muito distante da realidade dos principais clubes do velho continente. O artigo ainda cita como o Flamengo enxerga, mesmo diante dos desafios, uma possibilidade de fortalecimento da marca no exterior e geração de receita. Mano, coisa de louco aqui, o Flamengo, hein? De novo, o que os caras falaram aqui? Não, eu fiquei caramba, velho. É mais do que um clube. Fenômeno cultural o Flamengo. Com mais de 40 milhões de torcedores. É um modo de vida que transcende classes sociais, etnias, religiões e divisões. O Flamengo é considerado um sacrossanto. Vamos que vamos, né, cara? Vamos que vamos, né? Não adianta falar, vou negar aqui, tô com inveja. Não sei se tem inveja. Eu tenho uma grande admiração pelo Flamengo. Essa que é a verdade. Não tem inveja, não. Eu quero que o Palmeiras cresça também. E embora eu acho quase... Vamos falar, é quase impossível chegar pro tamanho do Flamengo, cara. Eu não vou ver isso. Quem sabe as futuras gerações, se o Palmeiras continuar ganhando, talvez cresça, chegue perto, ou chegue, sei lá, ou iguale, mas vai demorar muito tempo. É muito tempo. Isso aí é coisa de 100 anos, cara. Isso que é o problema. E eu vou ver mais quanto. Essa que é o negócio, né? Mas vamos que vamos, cara.
Importante é competir. No mais, tudo tranquilo. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Toda a cidade